da mesma maneira, estaria a mentir aos irmãos. Sinto mais confortável com um dia assim do que os outros, mas fazem parte da emenda e por isso temos que gostar deles. Os irmãos, uma pequena informação, apenas um dos nossos irmãos no domingo passado perguntou-me como e onde podia adquirir um exemplar de um hinário como este, o do hinário O Cantor Cristão e do hinário para o culto cristão. E eu prometi a esse meu irmão que a igreja não tinha, mas que ia falar lá para Lisboa se havia possibilidade, porque eu tinha algumas dúvidas que houvesse. E responderam lá de Lisboa, da nossa livraria, que hinário para o culto cristão, estes pequeninos que estão ali, praticamente não há maneira de se voltar a conseguir. Isto, deixaram de imprimir, desapareceram do mapa. E que em relação a este, o cantor cristão, portanto, sem música, portanto, só letra, ainda há alguns. Meus irmãos, trago isto como notícia, apenas para lembrar o seguinte, é que há coisas que vão desaparecendo e nunca mais voltam a aparecer. Mesmo no nosso meio. E, meus irmãos, não há dúvida nenhuma que em muitas coisas nós andamos a brincar com coisas sérias. Aos poucos, há certas coisas que nunca deviam desaparecer, vão desaparecer. E nós, impávidos e serenos, né? Qualquer coisa, a igreja tem, está lá nas bolsas dos bancos, para quê? Mas amanhã os irmãos vão, há os que não têm filhos, os que não têm netos, e por aí adiante. Daqui a 2 ou 3 gerações, se calhar, só a Bíblia vai ficar. Se a Bíblia ainda ficar, graças a Deus por isso. Mas há países no mundo onde nem a Bíblia existe. Por isso, não tenho uma comissão nisso, mas quem ainda quiser conseguir um cantor cristão, mesmo só letra, por favor, mexa-se, porque até esse. E esse por quê? Porque esta edição foi feita cá em Portugal. Foi uma edição feita pela Sebapos, que é a Livraria Batista, em Lisboa. E tenho dúvidas que eles mandem reimprimir, porque na maior parte das nossas igrejas já não se cantam hinos, nem do hinário, nem do cantor cristão, pura e simplesmente são os corinhos. Os irmãos sabem que eu gosto de corinhos, gosto do hinário, gosto do cantor cristão e ainda uso outros hinários, uns 4 ou 5 que eu uso lá em minha casa, né? Porque é isso que a Bíblia diz, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Por isso. Vamos agora. Ok. Meus irmãos, voltando para a parte, neste momento, mais importante, que é a reflexão da Palavra de Deus. Estamos há 2 dias de celebrarmos o nosso 96º aniversário. Assim é mais fácil, 96 anos de aniversário da nossa igreja. Meus irmãos, uma belíssima idade.
não somos os mais velhos em Portugal, das igrejas evangélicas batistas. Se bem me lembro, a mais velha já se fez 120 anos. Há umas duas com 110 anos. Mas isso não é nada em relação à história da humanidade e à história do cristianismo. Mas para um país como o nosso, em que a Santa Madre Igreja mandou, né, mesmo assim, essa benesse nos organizarmos, porque felizmente temos o vinho do Porto. É através do vinho do Porto, principalmente, que os ingleses vieram para o Porto, e então foi aqui, através deles, que essa porta se abriu. Mas, independentemente da parte da história do cristianismo e da história do protestantismo evangélicos aqui no nosso país, meus irmãos, importante é que impacto aqui na freguesia de Bonfim, perto de uma das referências, perto do campo de 24 de agosto, ou, para os mais antigos, se pode subir a rampa da escola normal, que é a Faculdade de Música e Artes e Espetáculos. Portanto, há alguns pontos de referência para quem quer chegar até aqui. Mas, aos novos, aqueles que nos visitam, meus irmãos, eu creio que dificilmente encontrarão alguém que, em vez de falar do campo 24 de agosto, da Rua da Alegria, da Rua Dom João IV, da Rua Santos Pousada, ou do Jardim Paulo Valada, para nos ajudar a localizar onde nós estamos. Creio que não somos referência para ajudar alguém a encontrar alguma coisa. E isso dá que pensar. Não é que estejamos aqui 96 anos. Estamos aqui, acho que volta de 60, né? 60 e pouco. 68. 58. Mas, de qualquer maneira, mesmo 58, já deveríamos estar no mapa, nos pontos, em algum ponto de referência, para ajudar alguém a chegar a um lugar aqui mais perto. E quanto mais anos passarem, meus irmãos, se não acordarmos, as hipóteses de sermos referência poderão ir desaparecendo, minguando, deixando de existir. E é importante, às portas de celebrarmos mais um aniversário, refletirmos onde estamos, o que andamos aqui a fazer, qual é o nosso papel, qual é o impacto que temos tido. Meus irmãos, quando nós refletimos
com base na palavra de Deus, nos apercebemos, afinal de contas, que o cristianismo em geral e certas congregações em particular são referências, marcos e até marcas na região. De tal maneira que até em algumas partes do mundo são inclusive nomes de determinadas figuras cristãs que são referência. E não muito longe daqui onde nós estamos, basta atravessar o Rio Douro. Meus irmãos, chegamos ali, temos logo um jardim como referência. Os irmãos sabem de que me estou a referir. É o jardim quê? Hã? Desculpem, eu não estou a perceber. Jardim do Moro. Jardim do Moro, mas o homem não é. Isto é um novo lugar, Jardim do Moro. Meus irmãos, inclusive até há ali perto uma escola. Então, até nós mesmos nos esquecemos dos nossos heróis. Meus irmãos, ali a escola do Torne está ligada a uma família cujo nome tem lá, é uma placa no popularmente conhecido Jardim do Moro, tem lá uma placa em honra da família inglesa que fundou aquela hoje já há muitos anos, a escola do Torre. Meus irmãos, felizmente, na freguesia de Águas Santas, temos uma avenida e temos uma vereda que evocam dois nomes. Avenida Pastor Joaquim Eduardo Machado, vereda Ismênia Augusta Machado. Devia haver muito mais. Devia haver muito mais. E esperamos, meus irmãos, que entre nós, alguém de nós, venha a figurar como um marco na história do Evangelho nesta cidade. Meus irmãos, eu e algumas pessoas que estamos aqui, eu, a Iwazana, a Fátima, amigo, nós vimos de uma igreja, né, em que todo mundo, os mais velhos, a criançada hoje não, né, mas pelo menos da minha geração e um pouco mais abaixo, né, que toda uma zona, espécie de digamos um planaltozinho, aquela zona é conhecida como a missão de Stober. A missão de Stober era
um marinheiro escocês que, confrontado com o problema da escravatura, começou-se a incomodar com aquilo. Entendeu entregar a sua farda como marinheiro e tornar-se um missionário. E praticamente todo o norte de Angola foi evangelizado por ele, e há milhares de crentes, centenas de templos, pelo menos em Cabinda. Toda a gente conhece aquilo como a obra, como a missão de Stober. Engraçado, pouquíssimas referências ficaram, mas ele andava sempre intrigado e queria saber. Um dia perguntei a um familiar se havia maneira de saber. Felizmente, como há arquivos, fosse descobrir há uns meses atrás na internet que, de facto, esse Stober, mesmo lá na Escócia, dentro dos registros do governo da Escócia, diz que ele trabalhou ali, morreu ali, que ainda, porventura, há um neto que hoje vive no Canadá. Meus irmãos, mas além de Stober e outros, a primeira igreja cristã, que é a igreja de Jerusalém, meus irmãos, causou tal impacto que ainda hoje nós aqui, os outros ali, outros na Coreia, em Seul, outros em Montreal, no Canadá, ou em Detroit, nos Estados Unidos, ou em São Petersburgo, na Rússia, por aí adiante, em Seul, na Coreia do Sul, ou em Tóquio, no Japão, ou qualquer, ou em Kinshasa, na República do Zaire, ou em Addis Abeba, na Etiópia, todas as igrejas evangélicas no mundo sonham, gostariam de ser como a igreja primitiva. E quando falamos na história do cristianismo da igreja primitiva, meus irmãos, nós estamos a falar da primeira igreja cristã, a igreja de Jerusalém. Por isso é possível ter 96 anos, ter 100 anos, ter 200 anos, ter 300 ou 400, e mesmo assim a memória não se apagar. Esse é o desafio para nós esta manhã, meus irmãos. Não é a nossa atividade 96 anos já, pois com 96 anos já falhou, né? Ainda nos lembramos com saudade quando nós lemos a Bíblia, realmente alguma coisa mexe conosco. Aquela igreja, não sendo totalmente pura, totalmente santa, mesmo assim, tem um conjunto de elementos que nós gostaríamos de ter. Mesmo que eu gostaria que nós tivéssemos. Creio que não sou só eu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37, 42.
Meus irmãos, vamos examinar um bocadinho o menu, a emenda daquela igreja, que faz com que, mais de 2000 anos, nós, no fundo, desejamos que a nossa fosse um bocado como aquela. E ouvindo eles isto que? Meus irmãos, sabemos, atrás está o relato da pregação do apóstolo São Pedro. E ouvindo eles isto, conduziram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Uma população, uma igreja que valorizava a palavra de Deus. Como dizia o pastor Zé Lopes no domingo passado, se incomodava com a palavra de Deus, que era tocada pela palavra de Deus. E não sai ao fim do culto com a cara trancada por causa daquilo que o pastor pregou. E não vai murmurar a casa e enquanto come, até a comida não estava mal, porque, enfim, azeda por causa da pregação. Meus irmãos, Paulo mais tarde dirá que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Esse espírito, essa forma de encarar a palavra de Deus, faz com que nós, 2000 anos atrás, dizemos: que me dera viver esse tempo, ter estado ali e ouvir o apóstolo Pedro. Pois, meus irmãos, quando nós lemos os sermões do apóstolo Pedro, aquilo era 12, mas 12 da pesada. Não eram brancos, não. Por isso simplesmente entregavam por acaso como devia de ser. Meus irmãos, outro elemento importante aqui a lembrar, Mateus 16, 12. Uma das razões por que aquela igreja nos deixa saudades, Mateus capítulo 16, Jesus Cristo no capítulo 16 de Mateus faz uma distinção muito clara entre a pregação do verdadeiro evangelho e dos falsos evangelhos. Então compreenderam, Mateus 16, 12, que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. A doutrina dos fariseus. Porque, meus irmãos, voltamos a Atos 2, capítulo 2, verso 42. Por que, passados tantos anos, ainda temos saudades daquela igreja? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O ensino superior tem um nome muito pomposo para descrever algum conteúdo de certa disciplina, né? Conteúdos programáticos. Pelo menos no meu tempo, assim, não sei se no você é assim ou não. Quando a pessoa fez a transferência de uma escola para outra, a escola que recebe quer saber quais foram os conteúdos programísticos, o que é que se deu naquela disciplina. O nome pode ser o mesmo,
mas o conteúdo da matéria pode variar de escola para escola. Então, quer saber o que é que se deu naquela cadeira. E o conteúdo programático desse outro que perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Jesus, há muita doutrina. Pois há doutrina. Se há doutrina dos fariseus, mas a doutrina dos apóstolos é diferente da doutrina de qualquer outro pregador, de qualquer outro pastor, de qualquer outro ensinador. É diferente. É por isso, meus irmãos, lembra-me, um dos nossos irmãos fez por causa daquilo que acontece às vezes em algumas zonas, incluindo a Europa, de partidos cristãos, o nome partido cristão, isto, outro, partido inventam de inspiração, isto, inspiração cristã, um irmão nosso fez um trabalho, uma tese de doutoramento sobre o tema é Cristo e a cultura. Richard Niebuhr, o nome desse homem. E segundo a tese desse nosso irmão, ele estudou, procurou o mundo e chegou à conclusão que não faz sentido um partido político ou qualquer outra coisa, né, querer ligar o nome de Cristo ao partido ou outra coisa qualquer, porque concluiu ele. O Cristo do Evangelho, meus irmãos, entrou em confronto com todas as culturas, com todos os partidos, com todas as associações do seu tempo. Os fariseus não lhe deram colo, os saduceus não lhe deram colo, os romanos também não, os judeus também não. Enfim, quer dizer, toda a gente lutou com ele, resmungou com ele, ofendeu-se com ele. Por quê? A doutrina dele era diferente. E é natural que todos os dias, aquele que é cristão, meus irmãos, pelo menos a minha experiência pessoal, é que todos os dias me confronto com ele, ou ele confronta comigo. Infelizmente, poucas vezes estamos de acordo, mas ele tem sempre razão. Eu é que não. Porque eu quero que ele se conforme comigo. Hebreus capítulo 6, verso 2. Hebreus capítulo 6, verso 2. Verso 1 e verso 2. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, do juízo eterno.
o autor da carta aos Hebreus está aqui a dar apenas uma amostra das diversas doutrinas ou escolas ou conteúdos programáticos que já no primeiro século andavam por aqui e por lá a importunar a mente das pessoas, em vez de ficar apenas na doutrina dos apóstolos. E, meus irmãos, algumas destas coisas, do verso 2 de Hebreus 6, persistem nos dias de hoje. Há uns anos, ainda estava no seminário, saiu um livro do irmão, dos irmãozinhos, que defendia pé juntos que já não havia necessidade de praticarmos o batismo, porque nosso Senhor Jesus Cristo acabou com ele. Portanto, não faz sentido hoje o crente passar pela experiência do batismo. Vejam, os meus irmãos, alguns acham estranho, né? Mas realmente acham estranho. Mas ele, digamos, punha-se em bicos de pés a querer defender essa tese. A ponto de escrever um livro e que andou de norte a sul do país a vender. Batismo, né? Obsoleto. Isto é, passou de moda. Mas Hebreus diz que já no seu tempo já existia. Aliás, o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses também toca nisso. Meus irmãos, Atos 2, 43. E em toda a alma, aquela igreja que temos saudades, a igreja primitiva, em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Meus irmãos, onde há temor não há bagunça. Onde há temor não há feira, nem peixeiradas. Às vezes os nossos cultos e as nossas reuniões parecem mais peixeiradas e feiras do que um culto de adoração ao Deus de Abraão. Falta de temor. E é por isso que realmente a gente olha para trás. A igreja 2000 e tal depois ainda queremos imitar, mas nós com 96 anos o desafio é: será que alguém vai querer ser como a segunda igreja daqui a 96 anos? Ou daqui a 20 anos, ou daqui a 30, ou daqui a 40. É um desafio. Meus irmãos, capítulo 6 de Atos, capítulo 6. Não era uma igreja perfeita. E ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Era gente de carne, mas não eram anjos. Mas, meus irmãos, 2000 anos depois temos saudade, queremos
Gostaríamos de ser como eles. Há aqui um problema entre um grupo e o outro. Os que nunca saíram do país com aqueles que emigraram, mas que vieram à festa, a celebração de Pentecostes, e acabaram por se integrar na igreja. Tem viúvas que precisam de apoio e se apercebem que estavam a ser marginalizados. Mas, meus irmãos, uma coisa interessante, apesar das murmurações, apesar dos problemas, esta igreja não se dividiu. Nós, por tudo e por nada, vou fazer as malas e vou embora. Por tudo e por nada. Ela não se dividiu, mas não fechou os olhos aos problemas. A Igreja de Jesus Cristo tem potencial dentro dela para ultrapassar e resolver os seus problemas. Meus irmãos, o verso 12 diz: e os 12 convocaram a multidão, os discípulos disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. A outra dizia: pois os apóstolos lavaram as mãos, nem entregaram o problema ao povo. Diz o texto que escolhei, o verso 13, pois, irmãos de entre vós. Meus irmãos, é bom numa igreja ver gente madura, capaz de assumir, com a ajuda da liderança, a resolução dos problemas. Sete homens de boa reputação. Eles não entregaram a responsabilidade a qualquer um. É verdade. De boa reputação, cheios do Espírito Santo. Não perguntaram, vamos ver quem é que estudou na Árvore, quem é que estudou em Coimbra, quem é que estudou na Faculdade de Engenharia de Porto, ou quem é que passou pela Católica. Não foi isso. Não foi isso. Não foi isso. Sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este, ele vai nos dizer, importante negócio. Meus irmãos, para uma igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, aquela distribuindo pacote de massas e sacos de batatas, era um importante negócio. Era um importante negócio. E encontraram, muitas vezes, para escolhermos uma comissão de 3 ou 4 pessoas, vivemos aflitíssimos para encontrar. E não sabeis, meus irmãos, onde é que eles foram buscar a origem, o fundamento para resolver esse problema? Foi em Mateus capítulo 20. E Mateus capítulo 20,
Os irmãos dirão, poxa, a nossa igreja não tem diácono. Temos ali o nosso irmão Antônio, que hoje não está conosco, com as suas dificuldades. Em Mateus capítulo 20, do verso 26 a 28, meus irmãos, a palavra de Deus tem tudo que a gente precisa. Né? Mateus capítulo 20, 26 a 28. Disse Jesus Cristo: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, meus irmãos, desculpa, mas no texto grego, aqui onde diz grande, está lá a palavra megas, de onde vem a palavra portuguesa megalômano, mania da grandeza, né? Mega. Aquele que quiser ser megas, quer ser grande, quer ser o Senhor, né? Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se megas grande, seja o vosso, no texto grego está lá, diácono. Jesus estava lá nos discípulos. Por isso aqui em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, capítulo 6, né? O apóstolo Pedro diz: e os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos, diaconemos, sejamos diáconos das mesas. Pedro considera ser os seus colegas diáconos para servir as mesas. Eles então vão nomear irmãos para ser diácono de distribuição da massa, das batatas e do feijão e do arroz. No fundo, na igreja, independentemente da função que cada um exerça, é um diácono, é um ser, estamos a servir. A pergunta é: como é que há mais de 2000 anos aqueles irmãos entenderam e perceberam muito bem, e nós 2000 anos ainda damos as guerras por causa destas e outras coisas? É natural que não deixemos saudades, que 2000 anos depois, quem se lembrará de nós? Quem é que gostaria de ser como nós? Meus irmãos, faltam 2 dias para completarmos 96 anos. O desafio é referências. O que é que vai ficar? Onde? O que é que já ficou até agora? 96 anos depois. Quem é que sabe onde estamos? O que é que andamos aqui a fazer? É como o relógio não para, vamos chegar ao dia a 96 e depois continua tic-tac, tic-tac, não vai parar. O que é que vai ficar? Que Deus nos ajude.